Para uma mulher, a gravidez é um mergulho em sensações e sentimentos profundos. Descobertas que vão além da visão romântica sobre a alegria de gerar um ser e a vivência do amor incondicional. Eu nunca tinha visto um filme que olhasse para essas transformações de forma real, poética, existencial, como no longa Olmo e a Gaivota. Numa mistura de ficção e documentário, a gente acompanha a gestação da atriz italiana Olivia, que tem que deixar os palcos por causa de um risco de aborto. E entra nos dilemas diários dela e do marido dela também, o ator Sergi, pode ser, Petra, é isso? O Sergi. A Petra Costa é uma das diretoras do filme, ela está aqui, é a nossa convidada. Parabéns pelo filme. O filme premiado no Festival do Rio agora, como melhor documentário, e também premiado em... Locarno, ele estreou em Locarno. Ele estreou em Locarno e também foi premiado lá. Nossa, bom, eu vou começar dizendo que eu adorei. Vou começar dizendo que eu adorei e eu queria que você começasse explicando dessa fronteira entre ficção e documentário. O que é roteiro no filme e o que não é roteiro, de onde surgiu essa ideia? Então, eu co-dirigi esse filme com uma dinamarquesa, Lea Globe, e o desejo desde o princípio era fazer um filme que estivesse na fronteira entre a realidade e a ficção. Ela queria fazer um documentário, eu queria fazer uma ficção. E aí o nosso acordo era pegar uma mulher real e fazer como uma ficção, mas a partir da vida dela. O material seria a própria vida, a carne. E justamente a Olivia Corsini, assim que ela convidou, era para ser um dia na vida de uma mulher. Ela falou, mas eu acabei de ficar grávida. Eu quero um dia, viraram 9 meses. E aí, quando ela falou que tinha ficado grávida, vocês imaginaram que ia acompanhar essa rotina dela? Ela é uma atriz, né? Acompanhar essa rotina dela e deu um problema na gravidez, ela teve que ficar em casa, de repouso. Exatamente. Aí o filme se passa um pouco nessa claustrofobia que é uma mulher ter que ficar no 5º andar de um apartamento em Paris, mas sem elevador, cheia de desejos, um pouco como uma Rapunzel urbana, assim. E, como você falou, eu mesma me interessei muito pelo tema da gravidez, quando ela me falou que estava grávida, porque comecei a pesquisar e não existem quase filmes ou retratos na literatura que exploram o que se passa na cabeça de uma mulher nesse processo. E isso é uma loucura. Porque todo ser humano vem à vida através da gravidez, né? Claro, claro. Não, eu queria mostrar um trechinho do filme que a gente separou do trailer para vocês sentirem um pouco. On s'est connus au théâtre, vécu au théâtre. Parfois, je me demande si on pourrait survivre dans notre propre peau. Je crois que je peux l'entendre déjà. L'idée de bâtir une vie sur une erreur. E aí, ela ia gravando diários? Ela gravou um áudio diário, assim, durante os 9 meses. E isso foi incrível, porque foi pegando as emoções e as transformações no instante. Várias coisas que ela falou, depois ela não lembrava, ou até queria censurar, porque é um processo de transformação muito profunda, né? E tem essa ligação muito forte com o teatro, né? Sim. Com as artes, assim. E ela, por exemplo, é uma atriz que por causa... Isso é real? Por causa da gravidez, ela teve que sair de um espetáculo? Sim. É isso, né? Isso é real. E era o espetáculo A Gaivota de Tchekhov? Não. A Gaivota a gente que trouxe. Aliás, minha amiga que também participa muito do filme, Marta Kiss, que sugeriu A Gaivota por ser um filme que fala das questões da mulher que a gente queria tratar. O que é ser atriz, o que é ter o medo de cair na loucura, o que é envelhecer para uma atriz. E também o que é ser um artista, né? Os sacrifícios de ser um artista. E Olmo e a Gaivota, Olmo é árvore, é uma árvore italiana, ela vem do norte da Itália, Olivia, e é um símbolo da revolução. E é o nome que eles deram para o filho. E a gaivota é esse ser livre. Então, é um pouco esse confronto entre criar raízes, criar uma família e a liberdade, né? E para esses atores que vivem no palco e na vida deles, separar um pouco essa história da ficção e da realidade, entrar num filme com vocês, representando a si mesmos,
Isso era fascinante. Maravilhoso, né? Era fascinante, porque eles também olharem com certo distanciamento para a própria vida, para a própria relação, para os ciúmes, para as crises que um casal vive quando tem um filho, porque aí muda completamente, né, a dimensão de uma relação. E o que é viver depois de 10 anos juntos, né? A transformação não é mais a paixão, já vira um companheirismo, como reavivar a paixão, os antigos amores. E eles são do Teatro do Soleil, que é uma companhia que eu já era apaixonada há anos. Então É uma companhia maravilhosa, francesa. E tem um componente aí no trabalho de vocês, que é essa questão da improvisação, né? Vocês começaram um filme pensando numa história, ele se transformou em outra por causa da vida da personagem principal. E aí as coisas foram se desenvolvendo. Quer dizer, vocês não tinham um roteiro fechado no início do filme. É esse cinema que você gosta de fazer? É um cinema de risco, quase. Eu acho que o risco ele é essencial para a vida, né? Para mim, eu acho que fazer arte sem risco não tem sentido. E eu quis fazer... O desejo desse filme era trabalhar com o espírito de um grupo de teatro, porque já tinha trabalhado em outros filmes de outras pessoas e que eu via eles sendo engessados pelo formato do cinema, pelo roteiro, e não tinha espaço para a vida, para o ator mesmo se improvisar. E da improvisação vem estímulos que você, como diretor, não pensa antes. Enfim, acho que você cria uma obra, mas você tem que expor sua obra ao máximo de riscos que ela só ganha em potência. E você interferia nessas improvisações? Você estimulava para que ações acontecessem? O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Algumas delas a gente vê no filme, né? Exatamente. Eu queria mostrar, então, um trechinho aí que a gente separou para vocês darem uma olhada. Olivia. Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus, là. Je sais pas si on peut continuer. Oui, on continue. Mais je peux même pas bouger. Mais là, on peut pas s'arrêter. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Je joue quoi? Dis-moi ce que tu sens. Je me sens coincée. Tout ce que je avais imaginé, une grossesse en travaillant, en faisant mon métier, sans jamais m'arrêter, n'est pas vrai. Et donc, je commence à avoir très, très peur de ce que ça va être le compromis. Olha, isso é um exemplo, mas você pedia para eles refazerem algumas coisas, pensarem no que eles estavam falando? Sim, a gente ia, ao longo desses meses, acompanhando as crises que eles tinham na relação e usando isso como material para o filme. O filme era como quase uma antropologia desse casal, dos afetos desse casal mesmo. Nossa, maravilhoso. Olha, e você já está com um projeto novo que está ligado a um estudo de doutorado e mestrado, é isso? Eu estou fazendo um doutorado, que é uma mistura de filosofia e cinema, e eu tenho um projeto de dois filmes, um que eu estou produzindo e coescrevendo que se passa no Egito, que é um pouco sobre pós-revolução, pós-primavera árabe e a crise que está se vivendo lá naquela região nesse momento. E outro que se passa no Brasil, que é o Brasil visto pelo ponto de vista de uma garotinha de 6 anos. Muito bem. Ô Petra, esse cinema de risco, esse cinema ouvindo o improviso, é uma coisa que me emociona bastante. Eu fiquei super feliz de assistir. Parabéns, viu, pelo Obrigada. trabalho. E eu queria só falar que, para mim, o filme também toca um assunto que está em pauta muito no Brasil hoje, que é a questão do direito da mulher sobre o próprio corpo, né? Da legalização do aborto, que eu acho que é um assunto que a gente precisa colocar mais em pauta. Porque A mulher precisa ser ouvida, né? A mulher precisa ser ouvida, o corpo é dela. Exatamente. É ela que tem que saber. Exatamente. Eu também concordo. Obrigada, Petra. Obrigada.